Shalom, Shabbat Shalom. Hoje é sábado, dia 19 de agosto de 2017. Estamos aqui para dar continuidade aos estudos do livro de Guiliana, do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar a respeito de um assunto, assim como todo livro de Apocalipse é muito importante. Nós vamos estudar então hoje sobre o anti-Machia, conhecido como anticristo, o falso profeta e a grande meretriz, a grande Babilônia. Então esse é o assunto de hoje, esse é o estudo de hoje, para que vocês possam compreender. O último estudo foi a respeito dos 7 selos. Ele foi do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 1. Então hoje nós vamos pular desse versículo 1 do capítulo 8 para o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Também vamos ver o capítulo 17. Por quê? Porque estamos procedendo dessa forma? Porque nós precisamos entender que o livro de Apocalipse, os fatos relatados no livro de Apocalipse por Yohanan, eles não são cronológicos. Então, os estudos, a série de estudos que estamos fazendo é para tentar situar o livro de Apocalipse dentro da cronologia. O estudo anterior, que foi sobre os selos, nós deixamos claro que os selos, os sete selos, eles são um resumo de todo o livro de Apocalipse, de toda a grande tribulação, e eles compreendem até principalmente o sexto selo. Ele vai até o final da grande tribulação, até o derramamento da ira do Eterno. Então agora nós vamos começar a entrar nesse detalhamento dos selos. Quando nós lembramos do primeiro selo, nós sabemos que o primeiro selo é o anti-Machia, ou seja, o anticristo. E nós vamos começar vendo então o que nos diz a palavra do Eterno, o que nos diz o livro de Apocalipse de uma forma detalhada a respeito desse anti-Machia, que deve se levantar muito em breve. Então, primeiro vamos ver o anti-Machia, depois vamos ver o falso profeta e o sistema que vai estar por trás do anti-Machia, também do falso profeta, que é a grande Babilônia, a grande meretriz. Então, começando o nosso estudo de hoje a respeito do anti-Machia, a respeito do anticristo, que é conhecido também como a besta que sai do mar. Vamos começar lendo então o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: E eu permaneci sobre a areia do mar. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Yohanan, ele estava em frente ao mar, e ele viu subir do mar uma besta com essas características, com 7 cabeças e 10 chifres. Quando falamos escatologicamente em mar, entendemos automaticamente nações. Ou seja, essa besta, esse animal terrível, ele vem das nações. Ele possui então 7 cabeças, que são 7 reinos que representam o domínio humano sobre a terra ao longo da história. Se nós vamos pegar os grandes reinos que dominaram a humanidade ao longo da história, nós vamos ver que realmente os principais, os maiores, eles são 7 reinos. Nós temos que considerar, por exemplo, a partir do Império Assírio, podemos considerar o Império Assírio como o primeiro reino, o Império Egípcio, o segundo reino, o Império Babilônico, o terceiro reino, o Império Medo-Persa, o quarto reino, o Império Grego, quinto, que seria o quinto reino, o Império Romano, que foi então o sexto reino. Depois do Império Romano nós vamos ter então o Império Otomano, e
nisso aí, nessa contagem, nós temos esses 7 chifres, essas 7 cabeças, desculpe, 7 chifres não, 7 cabeças, que representam então esses 7 reinados humanos. E a palavra diz que um desses 7 será o oitavo, que será o último. Isso está determinado lá no livro de Apocalipse, capítulo 17. Vamos consultar o que diz a palavra do Senhor, então, no livro de Apocalipse, capítulo 17. Vamos encontrar o versículo. E a palavra diz o seguinte: e são também 7 reis, 5 já caíram. Quando Yohanan teve a visão, ele estava no período em que um desses reinados ele existia. Como nós vimos anteriormente na contagem, quando a palavra fala que 5 já caíram e um existe, está fazendo referência ao império que dominava a humanidade no momento em que Yohanan teve a visão. E o império que dominava a humanidade era o 6º reino. 5 já haviam caído e o 6º reino, que era o Império Romano, dominava naquele momento. Outro ainda não é vindo, que seria o Império Otomano, que viria mais tarde. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. O Império Otomano também veio, mas já passou. Esse seria então o 7º reino. A palavra diz então: e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Ou seja, o último império, o último reino, ele será um dos 7 reinos. E não é por acaso que Yohanan ele tem a visão no momento em que o Império Romano ele dominava a humanidade, mas também como uma forma para que ele soubesse, para que ele tivesse entendimento de que esse também seria o 8º, ou seja, o Império Romano ele vai renascer das cinzas. Ele será então também o 8º império, o 8º reino. E a palavra diz: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Ou seja, vai se formar uma confederação de 10 nações. Essas 10 nações são esses 10 chifres. E essas 10 nações, esses 10 reis que vão formar essa aliança, vão entregar todo o seu poderio ao antimachia, ao anticristo. Então essa é a besta que sobe do mar. Ela tem 7 cabeças, que são os 7 reinos. Um deles retornará, que será o Império Romano. E também serão 10 nações que vão se aliar no final dos tempos, que vão formar uma confederação global de nações que vão entregar o seu poder à besta, que é o antimachia, o anticristo. Então, o que diz lá no capítulo 7 do livro de Daniel, Daniel 7, versículo 7, a palavra diz o seguinte: depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, que é esse reinado, do antimachia, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Como já foi explicado aqui no vídeo, num outro estudo, que eu explico porque o antimachia não pode vir do Islã, quando Daniel tem essa visão aqui desse capítulo e desses versículos que nós estamos vendo aqui, especificamente desse versículo 7, quando Daniel ele tem essa visão a partir do momento em que ele estava vivenciando esses reinos, ou seja, ele vivenciou esses reinos a partir do Império Babilônico, e ele enxerga até o último, que seria o 4º reinado, a partir do Império Babilônico. Então aí sim nós temos 4 reinos. Se nós contarmos do Império Assírio, nós temos 7 reinos, até o último, que é o Otomano, um retorna sendo o 8º. Agora, quando nós olhamos para essa visão
que Daniel tem, a visão dele é considerada a partir do Império Babilônico. Então, a partir do Império Babilônico, o quarto império é o Império Romano, que seria o império do anti-Machia. Então, se nós pegarmos e lermos também os demais versículos que colocamos aqui como referência, no versículo 19 a palavra diz: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Dessas 10 nações, desses 10 chifres que vão entregar o seu reinado à besta, ao antimachia, 3 deles vão ser destruídos pelo próprio antimachia, que vai acabar se voltando contra eles depois de receber autoridade sobre a terra, sobre todas as nações. Então, o antimachia vai mostrar a sua verdadeira face, ele vai mostrar quem realmente ele é, e todos realmente vão passar a ter um pouquinho mais de entendimento de quem ele realmente representa, e ele vai acabar mostrando que ele busca somente os seus próprios interesses. Então, os reinos do antimachia, o reino do antimachia, ele será uma mistura, essa é uma informação importante, interessante, será uma mistura de todos os reinos humanos anteriores, considerando a visão de Daniel. É o que nos diz o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, que nos diz o seguinte: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e a grande autoridade. Ou seja, a besta que vi era semelhante ao leopardo. O seu corpo é um corpo de leopardo. Ou seja, isso representa o quê? O Império Medo-Persa. Os seus pés como de urso, representando... o corpo de leopardo representa o Império Grego. Os pés de urso representam, então, o Império da Média e da Pérsia, e a sua boca, como a de leão, representa o Império Babilônico. Ou seja, ele é uma mistura de todos os 3 reinos anteriores. Por isso que ele é tão terrível. Ele vai ter o apoio desses outros reinos anteriores, que são representadas pelas nações atuais, e dessa forma ele vai ser um reino muito forte, porque ele vai ser um misto de todos esses animais que representam os impérios anteriores e também vão formar o novo Império Romano. Então, cada uma dessas características peculiares desses animais vão estar presentes nesse quarto reino. Tanto a Babilônia como a Média e a Pérsia e a Grécia, elas vão ter uma representação nesse último reino, que é o Império Romano, que vai ser realmente algo terrível e vai demonstrar todo o seu poderio. Por quê? Porque a palavra diz aqui no versículo 2 que nós já lemos: o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Toda a autoridade que é, apesar de ser limitada, mas vai ser maior nesse final dos tempos, que o dragão recebeu com permissão do Eterno, ele concederá essa autoridade ao antimachia para que ele possa atuar por um certo período de tempo. Voltando então ao livro de Daniel, capítulo 7, versículo 4 e até o versículo 6, a palavra diz: o primeiro era como um leão e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, se foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Ou seja, Império Babilônico. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave. Nas suas costas tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Ou seja, nós vimos aqui os 3 reinos anteriores ao Império Romano. O primeiro,
O leão, que representa então a boca desse animal, foi o Império Babilônico. O segundo, o urso, que representa os pés deste animal terrível, foi o Império Medo-Persa. E o terceiro, que é o leopardo, que está aqui no versículo 6 do capítulo 7 de Daniel, que corresponde ao corpo dessa besta que sobe do mar, que sobe das nações, é o antigo Império Grego. Lembrando sempre que quando nós falamos em Grécia, nós vemos que a Grécia ela não tem hoje uma grande representação a nível mundial, mas a Grécia ela simboliza principalmente o Ocidente, a participação do Ocidente nesses tempos finais. Tá? Então, quando nós falamos em Grécia, nós falamos do Ocidente, não falamos somente de uma nação específica, até porque também a Grécia, o Império Grego, o grego macedônico, podemos falar dessa forma, ela teve uma amplitude muito grande, não se restringindo somente ao território da atual Grécia. Continuando então, versículo 3, Apocalipse 13, versículo 3, a palavra diz: também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas de sua ferida mortal foi ressuscitada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então esse versículo ele está de acordo com aquele que nós lemos antes no livro de Apocalipse, capítulo 17, quando fala lá a respeito de que são 7 reis, 5 já passaram, um existe, que era o Império Romano, um ainda viria, que seria o Império Romano, o Império Otomano, e a palavra aqui diz que uma de suas cabeças, ou seja, uma de suas 7 cabeças foi ferida de morte. Por quê? Porque o Império Romano ele teve o seu fim, ele acabou passando em torno do século V depois de Yeshua, ele acabou chegando ao seu final. Mas ele ressurgirá, ele ressurgirá para que por meio dele, através dele, surja então essa besta. O capítulo 2, versículo 33 do livro de Daniel nos dá uma informação muito importante a respeito dessa última versão do Império Romano, porque a palavra diz aqui: as pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Ou seja, a última versão do Império Romano, que é a versão que vai dar origem ao Antimachia, ela vai ter os seus pés de ferro misturado com barro. Ou seja, é interessante, se você olha para os pés da estátua, se você lembrar dos seus próprios pés, você automaticamente vai saber que em cada pé tem 5 dedos, os 2 pés então eles têm 10 dedos. Esses 10 dedos, eles representam a mesma coisa que os 10 chifres, ou seja, serão 10 reinos, 10 nações que irão se unir para conceder o seu poder à besta, ao anti-Machia. A palavra diz no capítulo 13, versículo 1, que nós já lemos anteriormente, né? Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas. Esses 10 diademas, esses 10 chifres, representam então 10 nações e 10 reis que receberão poder, receberão autoridade e comporão por um período de tempo o reinado da besta, até que chegue o momento que a própria besta se volte contra 3 desses chifres, 3 desses reinos, e acabe destruindo esses 3 reinos. Então, se você for pesquisar a respeito da fênix, existe uma questão importante com relação a esse animal, que nós podemos chamar de uma fábula, porque ele não existe, nunca existiu, mas é uma criação que vem de algum lugar, e com certeza esse lugar é o reino das trevas, porque a fênix ela representa a ressurreição, o renascimento desse império, o renascimento do Império Romano. Então, se você for olhar para a Europa, você vai ver que várias marcas
conhecidas de roupas, e também as camisetas, principalmente as camisetas das seleções de futebol dos países europeus, eles têm como símbolo a fênix. Eu sei que a Alemanha é uma delas, a Inglaterra também tem como símbolo a fênix, e várias outras nações da Europa possuem e usam muito esse mesmo símbolo. Então a fênix, ela representa isso, ele vai ressurgir, esse império vai subir do abismo, como diz a palavra, e vai novamente dominar as nações, entregando o seu poder, a sua autoridade ao anti-Machia, ao anticristo. Versículo 4 e versículo 8 do livro de Apocalipse, a palavra diz o seguinte: adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 8, a palavra diz algo semelhante: adorar-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, a besta, o anticristo, e Satã, o dragão que dará seu poder ao antimachia, serão adorados, principalmente quando ressurgir esse Império Romano, porque as pessoas ficarão admiradas pelo seu ressurgimento e dirão o que está escrito nesse capítulo 13 do livro de Apocalipse, no versículo 4. Né? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, quando esse império for revelado, quando o antimachia for revelado, ele despertará a admiração e a idolatria de grande parte da humanidade. Então, esse antimachia, o anticristo, ele será um líder de um carisma muito grande. As pessoas, elas ficarão maravilhadas com a sua sabedoria, com a facilidade que ele vai ter para resolver os problemas humanos. Né? Quando muitos que buscam, às vezes, ir congregar em um tempo, quando estão passando dificuldades, elas buscam isso, resolver os seus problemas. Não tem um propósito verdadeiro de buscar ao Senhor. É claro que Deus conhece o coração de cada pessoa, mas infelizmente a grande maioria que procura as congregações hoje está com segundas intenções, simplesmente quer resolver os seus problemas. A partir do momento que seus problemas são resolvidos, elas esquecem do eterno, ou se os seus problemas não são resolvidos, elas blasfemam contra Deus, como se a culpa da sua situação fosse dele, até porque não é ele que promete que vai resolver todos os nossos problemas, e sim muitas dessas congregações que têm pregado uma falsa teologia, uma teologia que só fala em prosperidade, só fala que nós não podemos ter enfermidade, não podemos passar por tribulações, enfim, é isso que tem se pregado. Olha só que interessante o texto do livro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, esse texto fala sobre o rei de Tiro, príncipe de Tiro, faz uma referência direta a Satã, ao dragão, mas antes de fazer essa referência ao dragão, falando a respeito da sua queda, do versículo 3 ao versículo 5 está falando claramente do antimachia. A palavra diz o seguinte: eis que tu és mais sábio que Daniel, ou seja, ele terá uma sabedoria impressionante, principalmente para a humanidade, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor: porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso
eis que eu trarei sobre ti os estrangeiros, os mais terríveis entre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. O versículo chave é o versículo 6 que diz: portanto, assim diz o Senhor, porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ou seja, o anti-Machia, ele se proclamará Deus. E ele dirá de si mesmo que ele é divino. E é o que nós lemos aqui na sequência. Nós já lemos o texto de Ezequiel, mas vamos ver agora o versículo 1 e o versículo 2 desse mesmo capítulo, que diz o seguinte: venho a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, ou seja, no meio das nações, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ou seja, fala claramente do antimachia. Apocalipse 13, versículo 5 diz: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Ou seja, ele se proclamará a si mesmo como sendo o próprio Eterno, e ele se colocará no templo de Deus. Ou seja, o terceiro templo ele vai ser reconstruído. A palavra diz lá no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, ele obrigará as pessoas a adorarem a ele mesmo. Ele se colocará no templo de Deus, no lugar de Deus, querendo parecer Deus. No livro de Yohanan, capítulo 5, versículo 43, Yohanan 5, versículo 43, Yohanan 5, versículo 43, a palavra diz: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então ele será um homem que não terá nenhum problema de autoestima e dirá de si próprio que ele é divino, que se colocará acima de todo homem. Ele vai vir em seu próprio nome, é o que diz a palavra, e será aceito pela nação dos hebreus, pela nação de Israel, como profetizou o próprio Senhor Yeshua HaMashiach. Então, esse antimachir vai vir dessa forma, com muita arrogância. Ele blasfemará contra o Eterno e contra os céus. Apocalipse 13, versículo 6, a palavra diz: e abriu a boca em blasfêmias contra Elohim, para blasfemar do seu nome e da Shekinah e dos que habitam no céu. Ele proferirá inúmeras blasfêmias contra o Eterno, contra Yeshua e contra os anjos que habitam nos céus. E ele receberá então a autoridade para atuar e para impor o seu regime ditatorial, ou seja, a perseguição no seu nível máximo, por um período de 3,5 anos ou 1260 dias, que é o que diz lá no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 36 e 37. Vamos ver o que diz então o livro de Daniel, capítulo 11, do versículo 36 até o versículo 37. A palavra diz: este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque naquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Ou seja, ele fará conforme a sua vontade, recebendo autoridade para atuar durante 3,5 anos, 3 anos e meio, 42
meses ou 1260 dias. Durante esse período ele perseguirá ferozmente com toda a fúria os crentes em Yeshua HaMashiach e também a nação de Israel. Vamos continuando aqui os nossos. Agora continuando então, outro detalhe é que o Antimachia ele perseguirá e matará os santos em todas as nações, em todos os lugares da terra. A palavra diz no versículo 7 do capítulo 13 de Apocalipse: também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo e povo e língua e nação. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ou seja, quando fala ali em vencê-los, não fala que ele vai fazer com que essas pessoas percam a salvação, mas sim ele vai ter autoridade e poder para matar, para perseguir, para torturar os crentes em Yeshua HaMashiach, sejam eles gentios ou sejam eles hebreus. Então ele imporá a maior perseguição da história aos crentes, contando com um exército global e também com todos os recursos de tecnologia para perseguir, torturar e matar todos aqueles que não o adorarem e rejeitarem a sua marca. Daniel 7, versículo 25, a palavra diz o seguinte. Daniel 7, versículo 25. A palavra nos diz: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Quando fala em um tempo, corresponde a um ano. Quando fala em tempos, 2 anos, ou seja, já temos 3 anos, e a metade de um tempo, que é meio ano. Somando essas informações aqui, então temos 3 anos e meio, onde os santos do Altíssimo, os salvos em Yeshua, serão ferozmente perseguidos, torturados e mortos. No capítulo 8 do livro de Daniel, no versículo 24, nós temos uma informação semelhante, e está escrito assim: se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Ou seja, ele destruirá os santos do Altíssimo, ele tirará a vida de muitos, ele exterminará, será algo sem precedentes. Se nós temos o registro histórico do que aconteceu no Holocausto, e foi algo terrível, com em torno de 5, 6 milhões de judeus exterminados. Nesse momento em que o Antimachia receber a autoridade para perseguir os santos, para perseguir a nação de Israel, será algo sem precedentes, e o número será muito maior. Não há como nós estimarmos o quão vai ser terrível esse momento e essa perseguição. Por isso que precisamos estar firmes na rocha para resistirmos, para suportarmos. E se formos martirizados, sejamos fiéis até a morte, porque receberemos a coroa da vida. E essa informação que nós temos no próprio capítulo 13 do livro de Apocalipse, versículo 9 e versículo 10, a palavra diz o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. A palavra aqui está dizendo de uma forma muito clara. Algumas pessoas já me perguntaram se para se defender elas poderiam então matar aqueles que vão persegui-los. Olha, irmãos, o meu entendimento é que não. O meu entendimento é que nós devemos perseverar e devemos colocar a nossa confiança no eterno, no nome de Yeshua, no sangue de Yeshua HaMashiach.
e perseverar até o fim. Se tivermos que passar pelo martírio, precisamos estar prontos, precisamos estar preparados para esse momento que vai ser terrível. Mas o eterno Elohim de Israel, ele estará conosco, ele não nos deixará, ele não nos abandonará. E ele estará conosco até o último momento, o seu Espírito, a sua rua, a promessa que Yeshua fez. Eu vos enviarei o Consolador, e eis que ele estará convosco até a consumação dos séculos. Ele jamais deixará aquele que serve a ele, aqueles que são verdadeiramente seus filhos, desamparados. Eu creio que, assim como Estevão, no momento que ele foi martirizado, ele viu a Yeshua à direita do Eterno. Nós teremos também, se passarmos por esse martírio, uma visão semelhante que nos dará uma força total para resistirmos à provação que virá sobre toda a terra. Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12, a palavra diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Ou seja, a paciência, a perseverança dos santos é a seguinte: você ser fiel a Ele, você guardar os mandamentos do Eterno, e você manter a fé, manter a emuná, a confiança em Yeshua HaMashiach. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não desista, persevere, busque a presença do Eterno. Encha a sua lâmpada de azeite, do óleo que vai te capacitar a resistir a esse tempo de perseguição. A origem, então, da besta do mar é o quarto império, o quarto reino, que é o Império Romano. Aqui apenas uma ilustração daquilo que nós já explicamos quando falamos por que o Antimachia não virá do Islã, mas sim do Império Romano. Então ele vai vir claramente do Império Romano. Leia Daniel capítulo 7, versículo 7 e também Daniel 2, versículo 40. Aqui está falando das pernas de ferro, que são a primeira etapa que já passou, que estavam presentes no momento em que Yeshua veio como homem. Nós temos então depois a explicação dos dedos de ferro, Daniel 7, versículo 8, Daniel 2, versículo 41 e 43, Daniel 8, versículo 9 até o versículo 12 e versículo 19 até o versículo 24. Então, esse esquema também aqui é uma explicação do período de tempo de cada um dos reinos, e Daniel 9, 26, então deixa tudo muito claro quando fala: depois das 62 semanas será cortado o Mashiach, ou seja, o Mashiach ele seria cortado, crucificado, morto, mas não para si mesmo, e o povo, ou seja, o povo romano, que era o povo que correspondia ao império que dominava naquela época, do príncipe que há de vir, ou seja, do antimachia, destruirá a cidade, Jerusalém, que foi destruída no ano 70 depois de Cristo, e o santuário também da mesma forma, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as soluções. Ou seja, claramente o antimachia ele vem do Império Romano que vai renascer. Ele precisa então também ser aceito pelo povo hebreu, por isso que ele vai ter que ser da linhagem de Davi, mesmo que ele venha do bloco europeu. De alguma forma ele vai ter que provar que ele é da linhagem de Davi, da tribo de Yehudá, para que ele seja aceito pelos hebreus. Como ele vai fazer isso, que eu creio que vai ser de uma forma forjada, com provas fraudadas, mas ele vai conseguir o seu objetivo, ele vai ser aceito pelo povo hebreu desta forma. Então a palavra diz claramente, né, no primeiro livro de Reis, versículo 9 e versículo 5, e em Gênesis também capítulo 49, versículo 10, de que para o povo hebreu reconhecê-lo, ele terá que provar de alguma forma que ele é da linhagem de Davi, mesmo que de uma forma forjada, de uma forma fraudada, e isso realmente vai acontecer. E esse quarto reino, então, que é o reino
do Antimachia, a partir da visão de Daniel, ele será o último antes do retorno de Yeshua, ou seja, nesse período que o Antimachia vai governar, depois dele, ao final desse período, ao final desses 7 anos de grande tribulação, Yeshua, ele finalmente ele retorna. Isso está em Daniel 2, versículo 44 e 45, e também em Daniel 7, versículo 9 até o versículo 11. Agora nós vamos ver a respeito do falso profeta. O falso profeta é a besta que sobe da terra. Apocalipse 13, versículo 11. A palavra diz o seguinte: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então o falso profeta, ele sobe da terra, ele tem 2 chifres que parecem de um cordeiro, ou seja, ele virá com engano, ele enganará, ele falará palavras agradáveis, aparentemente ele será uma pessoa boa, no entanto, ele falará como o dragão, ou seja, aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, não vai corresponder aos frutos que ele vai demonstrar através das suas atitudes, né? Nós sabemos que em Roma existe muito ocultismo, falso profeta, que vai ser um dos papas, se não for o atual, talvez seja o próximo, mas com certeza será o Papa do Vaticano, né? Então a Igreja Católica ela tem enganado as nações através das suas falsas doutrinas ao longo de toda a história. Então os seus frutos vão deixar muito claro de que se trata de um falso profeta, e não somente de um falso profeta, porque o mundo está cheio deles, mas do falso profeta, que é a besta que sobe da terra, porque a sua doutrina ela não está de acordo com as Escrituras. Mateus 7, versículo 20. Mateus 7, versículo 20, a palavra diz: Portanto, pelos frutos os conhecereis. Se você for pedir que o Senhor te mostre, ele vai te mostrar, mas ao longo da história, principalmente quem está nos cargos mais altos do Vaticano, sempre ele vai participar de rituais satânicos, que são rituais ocultos, que é claro que não são divulgados para os membros da congregação. Mas ali quem atua, na verdade, é o próprio Hassatã. E é por isso, então, que desde a sua criação, a Igreja Católica ela tem enganado as nações e tem enredado muitos, e hoje são em torno de seguramente mais de 1 bilhão de membros que a Igreja Católica possui. E infelizmente essas almas que congregam na Igreja Católica estão todas condenadas ao inferno, a não ser que saiam, a não ser que se arrependam deste pecado, porque estão de acordo com a falsa doutrina da besta, da segunda besta de Apocalipse, que vai também se revelar muito em breve. No mesmo momento que o Antimachia se revela, a segunda besta, o falso profeta, também vai se revelar, porque vai atuar em conjunto com ele. Apocalipse 12 até o versículo 15, a palavra diz o seguinte, a respeito da segunda besta, a respeito do falso profeta. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganavam os que habitam sobre a terra, e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, o falso profeta ele vai conquistar as nações também por meio de falsos sinais, e vai fazer com que todos adorem a besta, a primeira besta, a besta que sai do mar, que é o Antimachia. Ou seja, por isso que também ele tem 2 chifres que parecem como um cordeiro, mas no fundo ele é como se fosse um dragão. Ele vai falar como se fosse um dragão, ele vai agir
com falsos sinais, com falsos prodígios, fazendo até mesmo fogo descer do céu, e através desses sinais ele vai convencer uma multidão, a grande maioria de toda a terra, a adorar ao anti-Mashiach. No entanto, ele falará então como dragão e vai agir através dos seus frutos, deixando claro que ele é um falso profeta. 2 Tessalonicenses capítulo 8, versículo 2, a palavra diz o seguinte, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 8 ao 12, a palavra diz: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. O que o Senhor está falando aqui através da sua santa e bendita palavra? Ele está dizendo o seguinte: você quer ser enganado, então tome para si o engano. Você quer achar que pode viver de qualquer forma, então viva de qualquer forma. As pessoas que são enganadas pelos falsos profetas, elas não são vítimas porque elas querem receber aquilo e elas recebem justamente aquilo que elas buscam, ou seja, um engano. Elas não querem a verdade, elas não querem uma vida de renúncia, uma vida de santidade, e por isso, então, que elas vão ser enredadas, porque tanto o anti-Mashiach como o falso profeta operarão, farão sinais, prodígios de mentira. Todo o poder de Satanás, toda a autoridade que Satã tem será concedida ao falso profeta e ao anti-Mashiach, que operarão então através desses sinais e enganarão a muitos, e esses muitos serão condenados porque não são vítimas, mas porque desejam o engano, desejam a mentira e receberão a sua justa recompensa. Apocalipse 13, versículo 16 até o versículo 18, a palavra diz o seguinte: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, ou seja, o anti-Mashiach, aqui está falando do falso profeta e não do anti-Mashiach, o falso profeta que trabalhará juntamente com o anti-Mashiach, ele vai fazer com que as pessoas coloquem um sinal em adoração à besta, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha esse sinal, ou o seu nome, ou o seu número, ou seja, será o falso profeta que proporá a introdução de uma marca na mão direita. Quando eu falo propor, é porque no início vai ser assim, vai ser uma proposta de que as pessoas usem essa marca, e depois será então uma imposição. Sem essa marca, então, ninguém poderá comprar nem vender, portanto será um período de muito sofrimento para os crentes, que sofrerão inicialmente a escassez de alimentos e posteriormente serão cruelmente perseguidos. Vão perder tudo. Aqueles que querem ser fiéis a Yeshua perderão absolutamente tudo nesse período. Não terão mais casa, não terão onde se abrigar, não terão mais carro, não terão mais seus trabalhos, porque não terão como receber, enfim, não terão mais como comprar alimentos, terão que fugir nesse tempo, porque serão realmente perseguidos. Então, se você quer ter alguma coisa, algum tipo de sustento, pense em começar a guardar alimentos. Essa marca da besta, com certeza, ela será algo como um microchip que será introduzido então na mão direita ou na testa. Né? Há pessoas dizendo que não, só que essas pessoas que estão dizendo que não, é porque acham que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, e então elas acham que tudo aquilo que vem antes do arrebatamento não é a marca da besta, e elas vão aceitar tudo aquilo que vier. Infelizmente, essas pessoas estão redondamente enganadas e vão acabar perdendo a sua salvação se colocarem essa marca e se não caírem em si e não se arrependerem do seu falso entendimento das Escrituras.
Então nós vimos no capítulo 13 do livro de Apocalipse a respeito do Antimachia, do versículo 1 até o versículo 10, e do versículo 11 até o versículo 18 nós vimos a respeito do falso profeta. Agora eles têm um sistema, vão ter um sistema ecumênico, que vai ser um sistema não somente religioso, mas também um sistema político que vai agir e que vai ajudá-los para que eles surjam nesse cenário, além das guerras que vão surgir, para que venha um suposto salvador que vai enganar as nações, mas também vão ter todo um sistema por trás, que é o sistema religioso, e esse sistema religioso é a grande meretriz, a grande Babilônia de Apocalipse capítulo 17. Vocês podem ver nessa imagem, nessa representação que eu coloquei no meio o Vaticano, à direita no canto superior uma imagem de alguns rabinos que representam o judaísmo, no canto superior esquerdo uma imagem de uma mega igreja, uma mega congregação evangélica. No caso, eu não tenho medo de citar nome, se trata da Hillsong United. Quando eu citei aqui o nome deles, tá? Da congregação deles, eu não estou falando que é eles especificamente no meio evangélico, mas todas as congregações evangélicas vão entrar nesse esquema aí, nesse sistema religioso ecumênico, e quem não entrar vai ter que fechar suas portas. Quem quiser se manter fiel, quem achar que pode manter a congregação no período anti-machia sem entrar nesse sistema ecumênico, sem fazer essa parte desse sistema ecumênico, está redondamente enganado, porque hoje já existe o CMI, que é um Conselho Mundial de Igrejas, que já tem catalogado como membro a própria Igreja Católica, que é quem toma realmente as decisões. Então não venham me dizer que vão haver congregações que não vão entrar nesse ecumenismo, porque todas elas vão entrar. Aqueles que quiserem se manter fiéis ou vão fechar as portas, ou individualmente as pessoas que fazem parte dessas congregações vão ter que acabar saindo. Não vai haver outra alternativa. No canto inferior, então, direito, nós temos a mesquita de Al-Aqsa, que representa o Islã. E no canto, então, esquerdo, nós temos uma religião chamada Bahaísmo, que já é uma tentativa. Você pode ver que aqui nesse símbolo do Bahaísmo já existem vários símbolos de diversas religiões, como por exemplo a cruz do cristianismo, a lua e a estrela do Islã, aqui a estrela de Davi, né? Essa é uma religião que tem também uma das suas sedes em Israel, na cidade de Haifa, que tenta já trabalhar nessa questão do ecumenismo, por isso que ela tem o símbolo de várias outras religiões. Então, o que eu quero dizer é que quem está por trás de toda a religião humana nos dias de hoje é o Vaticano, é a grande meretriz, é a grande Babilônia, que é quem vai conseguir congregar todas essas religiões, porque todas as religiões foram criadas por eles. A origem das religiões veio da antiga Babilônia, nos tempos de Semiramis e Nimrod e Tammuz, e desde lá elas foram apenas transferidas, os ídolos foram tendo seus nomes mudados, alterados, e estão sendo trasladados até os dias de hoje para que o homem continue dentro da idolatria. Então, por isso que o Vaticano está no centro dessa ilustração, porque é ele que vai ser o cabeça dessa religião mundial. E a Babilônia, então, ela é descrita no capítulo 17 do livro de Apocalipse, e ela pode ser representada de uma forma bem inteligível através dessa imagem de uma mulher segurando um cálice cheio das abominações, que são o vinho misturado que essa mulher ela bebe, e ela serve a todas as religiões, né? Ou seja, a mistura de doutrinas, o sincretismo religioso que está no meio cristão, no meio evangélico, já tomou conta de praticamente todas as denominações. Apocalipse 17, versículo 5, a palavra diz:
um mistério, Babilônia a Grande. Ou seja, por quê? Porque todas as formas de prática ocultista tiveram a sua origem na antiga Babilônia. Né? Em Isaías capítulo 47, a palavra fala a respeito da rainha dos céus. Não cita o nome Semiramis diretamente, mas fala a respeito dessa rainha dos céus, e essa rainha dos céus da antiga Babilônia, sem dúvida alguma, é Semiramis, que nessa representação, dessa foto ao lado direito, segura o seu filho Tamuz, e você vai ver que praticamente muitos dos santos da Igreja Católica, eles são vistos também com essa mesma representação. Uma mulher, ou seja, Semiramis, segurando a criança. Quando você vê uma representação de Maria e Jesus, é a mesma coisa. Então, só que na verdade representam Semiramis e Tamuz. Não tem como saber qual era o rosto, por exemplo, de Yeshua, e a palavra mesmo diz que nós não devemos tentar representá-los. Esse rosto que nós vemos aqui, que nós conhecemos nos dias de hoje, é um rosto romano, não tem nada a ver com Yeshua, que era hebreu, e com certeza os contornos da sua face são totalmente diferentes daqueles que tentam nos mostrar nos dias de hoje. Então não devemos fazer nenhuma imagem de Yeshua, porque isso é uma abominação para o Eterno. Então esse sistema religioso da antiga Babilônia foi sendo transladado. Essa é a grande meretriz. Um dos grandes princípios é o culto mãe e filho. De acordo com o andamento e daquilo que os impérios eles foram passando o domínio de uma nação para outra, esses mesmos ídolos eles foram sendo levados para essas nações, e apenas foi alterado o nome. Ou seja, na Babilônia era Semiramis e Tamuz, na Fenícia Astarote e Baal, no Egito Ísis e Horus, e na Grécia era Afrodite e Eros. Em Roma, Vênus e Cupido, na Índia, Bhavana e Krishna, e por aí vai. Então aqui, por várias imagens, nós podemos ver que realmente essa informação ela procede, ou seja, uma mulher segurando uma criança. Nós vemos aqui o sistema egípcio, o sistema hindu, o sistema babilônio, aqui uma representação de Ísis e Horus, Bhavana e Krishna no hinduísmo. Então nós vemos que é muito semelhante na Grécia, no sistema católico romano, novamente na Grécia, no lado direito, uma imagem da chamada Virgem Maria, que é a Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus é Semiramis, não tem nada a ver com Miriam, que é a mãe de Yeshua. Assim como mudaram o nome de Yeshua para Jesus, também mudaram o nome de Miriam para Maria. Fizeram uma salada de fruta. É lamentável toda essa mudança de informações, justamente para confundir as pessoas e fazer com que indiretamente nós usemos então nomes incorretos, que não são os nomes originais. A Virgem de Guadalupe, que também tem um filho aos seus pés, olha que abominação. Então aqui no canto superior esquerdo, uma imagem de Deus Baal, e outras imagens supostamente de Maria, de Jesus, aqui o Santo Antônio com Jesus no colo, uma imagem que está no Capitólio americano, essa imagem de Washington, que é muito semelhante também à imagem de Bafomé, e eles estão sempre fazendo esse mesmo sinal, que é chamado de mudra. Esse sinal representa também automaticamente uma adoração, um sinal de adoração ao sol e aos antigos deuses da Babilônia. Então não muda nada, não tem diferença nenhuma. Aqui uma imagem abominável, onde à direita nós teríamos o Pai, à esquerda Jesus, no centro Maria sendo coroada com a pomba, ou seja, o Espírito Santo sobre a sua cabeça. Então outra coisa interessante, que sempre nos chamados santos, que na verdade são ídolos católicos, você vai ver essa imagem do sol sobre a sua cabeça, e eles dizem que esse símbolo, esse círculo, representa a santidade, mas na verdade é uma adoração, é uma idolatria ao sol ou ao deus Mitra, o mitraísmo. Aqui nós vemos novamente algo semelhante com Maria e Jesus, que na verdade Semiramis e Tamuz, certo? Aqui nós vemos o obelisco, um dos principais símbolos de adoração ao sol do Antigo Egito. Esse
obelisco ele é visto em vários locais, em vários países do mundo. Nós podemos ver que o Sol ele é um dos principais objetos de culto em todos os lugares do mundo, e ele é representado de várias formas, uma delas através do obelisco, outra delas através desse símbolo. Você pode ver aqui esse objeto que o antigo Papa já falecido João Paulo II segura. Você vê que ele tem vários raios. Esses raios em volta desse disco aqui, que é o disco solar, são os raios solares. Né? É algo que fica claro, é algo que está na cara. Você pode ver que esses símbolos eles vão então se repetindo. Né? Então a palavra ela deixa muito claro, né, como Deus abomina a idolatria e como o sistema religioso procura levar as pessoas à idolatria. O Sol em hebreu é chamado de Shemesh. O símbolo mais importante é um círculo que representa a órbita redonda do Sol. Exatamente isso. Então, uma coisa que está muito presente nos símbolos de adoração ao Sol são os chamados 8 raios que saem da sua órbita ao seu redor. A maioria dos satanistas elas amam o número 8 por causa disso. Né? Então aqui você vê várias formas de adoração ao Sol. No próprio Vaticano, nós vemos um altar aqui dedicado ao Deus Sol, ou Shamash, na língua hebraica. Esse altar ele tem um símbolo que é exatamente igual aos símbolos utilizados em altares para adoração satânica, adoração ao Sol no período babilônico. Aqui também nós temos um outro altar a deuses, erigido também a deuses babilônicos. Se você for olhar aqui para o símbolo, você vai entender que se trata exatamente da mesma coisa. Esse altar aqui ele foi mais ou menos desenhado em pedra para fazer uma representação da existência desse altar, para fazer um registro da existência desse altar em torno do século IX antes de Yeshua. Então esse símbolo é visto em vários locais do Vaticano. Né? Então outro deus que é adorado pelo Vaticano é o deus Dagon. São inúmeros. Né? Hoje, se você for catalogar qual é a lista dos chamados santos, os ídolos católicos, é algo que não, é incontável, né? Até porque a cada ano surgem novos. Existe a chamada beatificação e a canonização de pessoas que são idolatradas a cada ano pela Igreja Católica. O uso da mitra, né? Os antigos sacerdotes pagãos, em honra ao deus Dagon, eles usavam então essa mitra, esse símbolo, né, o símbolo do peixe. Ele era utilizado pelos antigos sacerdotes babilônicos pagãos, e também ele é utilizado pelos papas. Né? Essa mitra aqui ela faz uma referência muito clara, né, à adoração ao deus Dagon, porque é exatamente igual ao que os antigos sacerdotes babilônicos utilizavam. A aspersão da água benta também é um ritual pagão que vem daquela época. Isso a gente pode ver aqui nessa imagem superior, na parte de cima aqui, essa imagem em preto e branco, onde os sacerdotes pagãos que adoravam o deus Dagon aspergiam a água, que é o que eles chamam hoje no Vaticano de água benta. Então, toda essa questão, toda a parte ritual, toda a questão do culto católico está ligada diretamente à idolatria. Esse óctopo aqui, que pode ser visto no Vaticano, e o obelisco, eles simbolizam o ato sexual, ou seja, o obelisco ele simboliza o órgão sexual masculino e o óctuplo o órgão sexual, a genitália feminina. Ou seja, é como se na cara daqueles que visitam o Vaticano estivesse sendo praticado um ato sexual, porque tudo isso faz parte da idolatria, de uma questão exatamente ligada ao satanismo, onde você vai encontrar muito essa questão do ato sexual. Por quê? Porque na verdade o sexo é algo que foi dado pelo Eterno e que
deve ser praticado somente pelo casal, pelo homem e pela mulher. E não deve de forma alguma ser praticado livremente, da forma como é feita, principalmente nesses rituais onde há orgias, onde há todo tipo abominável de relacionamento sexual. Então, infelizmente, dessa forma, as pessoas elas têm praticado aquilo que para o Eterno é abominação. Então, se nós vemos cuidadosamente essa imagem do Vaticano, nós vemos aqui o obelisco e ele estando no centro desse óctopo. Então fica muito claro realmente o que realmente eles estão querendo simbolizar. Ou seja, interessante é que quando o Papa ele sai do seu quarto, quando ele abre então a porta do seu quarto, ele dá de frente com esse obelisco, ou seja, e ele se curva usando essa cruz, essa cruz onde estaria o Cristo crucificado, mas nós sabemos que Yeshua não está na cruz porque ele ressuscitou. E esse ato de ele se inclinar com essa cruz também é um rito de adoração ao Deus Ra, ou seja, ao Deus Sol, porque também os egípcios eles se inclinavam ante o obelisco, principalmente na época do Antigo Egito, como um ato de adoração ao Deus Sol, ao Deus Ra. Então, todo tipo de ritual satânico e idólatra está presente no Vaticano. Se nós formos ler agora Apocalipse 17, nós vamos ver que há várias características, né, que mostram que o sistema religioso é a grande meretriz, é a grande prostituta. Apocalipse 17:15 diz: Disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões, nações e línguas. Ou seja, o Vaticano tem um alcance mundial, está no meio de todos os povos. Não há nação hoje onde o catolicismo não esteja presente e há domínio sobre essas nações. E onde o líder católico, ou seja, onde o Papa se apresente, ele é seguido por uma multidão de pessoas. No versículo 2 do capítulo 17, Apocalipse 17, versículo 2, a palavra diz: com a qual fornicaram, ou seja, se relacionaram os reis da terra e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Onde o Papa for, ele tem relação com os presidentes, ele tem relação com os líderes diplomáticos, ou seja, o Papa católico ele tem acesso e ele tem relacionamento com todos os reis da terra. Não há nenhum outro líder religioso que tenha o mesmo carisma, que tenha a mesma autoridade, que tenha o mesmo poder. Versículo 14 do capítulo 17, perdão, do capítulo 13, voltamos aqui. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. Ele dizia que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, ele fará uma imagem para a besta. Mas isso para a Igreja Católica não é nenhuma novidade, porque por toda a sua história, a Igreja Católica ela faz imagens para que essas imagens sejam adoradas pelos homens. Na palavra do Eterno, a palavra diz que Deus não fala por meio das imagens e Deus não necessita de nenhuma imagem para que ele seja adorado. Portanto, que toda imagem que seja feita para representar ao Eterno é uma abominação e deve ser rejeitada. A palavra diz, né, ela é muito clara com relação à idolatria. Né? São vários versículos, Deuteronômio capítulo 4, versículo 16, capítulo 5, versículo 8, capítulo 42, versículo 8, Êxodo capítulo 20, o primeiro, o segundo mandamento. A palavra diz tantas vezes, por exemplo, se nós lemos aqui no capítulo 42, versículo 8 de Isaías: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória, pois outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou seja, é muito clara a questão de que a idolatria é uma abominação para o Eterno. Salmo 115 também é muito claro, fala que os ídolos eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram, enfim, eles não podem fazer absolutamente nada, são uma abominação.
Apocalipse 13, versículo 15. Apocalipse 13, 15. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a besta e a imagem da besta. Mais uma especialidade da Igreja Católica, que ao longo da história, por meio da Inquisição, principalmente a partir do século IV, V, até por um bom período da história, até da Idade Média, mandou matar muitas pessoas, assim como foi também cúmplice, o sistema papal, o Vaticano foi cúmplice de Hitler, que exterminou então mais de 6 milhões de judeus. Apocalipse 17, versículo 6, a palavra diz algo a respeito disso, que está muito claro aqui. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Ou seja, a mulher, o sistema católico, estava embriagado com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Yeshua. Por trás desse sistema religioso está o sangue de todos aqueles que foram mortos na terra, porque é isso que esse sistema religioso promove, e ainda fala que é em nome de Deus. Essa chamada igreja, então, ela usa as cores púrpura e escarlata, que é o que a palavra afirma no versículo 4, e a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, que são as cores oficiais do Vaticano, principalmente para os cardeais e o Papa, que são os mais altos postos. Ela está adornada também com ouro, pedras preciosas e prata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. A palavra ela é tão clara e as imagens deixam tudo tão claro que nós não precisamos comentar muita coisa. A mulher ela também faz uso até hoje de um cálice de ouro, tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Então o Papa, quando ele vai celebrar o que ele chama de Santa Ceia, ele usa esse cálice de ouro. Também é conhecida como a cidade dos sete montes, Apocalipse 17, versículo 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Sobre a cidade do Vaticano, então, existem 7 montes. O primeiro é Capitolina, chamado Capitolina, segundo Quirinal, terceiro Viminal, quarto Esquilina, quinto Celi, 6 Palatina e 7 Aventina. Então, mais uma característica que deixa claro que a sede desse sistema religioso está realmente em Roma e mais especificamente na cidade-estado do Vaticano. Então, só que, além disso, o que queremos deixar claro aqui é que o Vaticano vai ser o cabeça desse sistema religioso, mas não vai ser o único participante, porque todas as religiões vão fazer essa aliança com o Vaticano, e isso fica muito claro. Por exemplo, nós temos uma notícia aqui: Aliança Evangélica Mundial quer apoiar o Papa Francisco, pontífice visa aproximação e colaboração até com ateus. O Papa Francisco se reuniu nesta quarta-feira com representantes de diferentes religiões e defendeu a sua determinação em prosseguir o caminho do diálogo ecumênico Aliança Evangélica Mundial, WEA, na sigla original. Explicou em um comunicado que saúda o compromisso do novo Papa pela justiça e pela paz, especialmente pelos que são perseguidos por causa do Evangelho e que vivem à margem da sociedade. Não vou ler o resto aqui porque não é necessário. Líder evangélico visita a Papa e anuncia que o ecumenismo vai avançar. Billy Graham, que podemos chamar assim de Papa evangélico, na verdade é um dos maiores ecumenistas existentes em todo o mundo. Agora ele está parado porque já está com a idade avançada, quase 100 anos já, mas ele trabalhou muito em função do ecumenismo e ajudou muito o Vaticano nesse trabalho sujo. Nós temos aqui uma entrevista onde um homem chamado Schiller pergunta a ele o seguinte: em sua opinião, qual será o futuro do cristianismo? Então Billy Graham responde: bem, o cristianismo, e sendo um verdadeiro crente, acho que existe o corpo de Cristo. Ele vem de todos os grupos cristãos do mundo inteiro, fora dos grupos cristãos. Acho que todos que amam a Cristo ou conheçam a Cristo, estejam eles cientes disso ou não, são membros do corpo de Cristo.
Acho que o apóstolo Tiago respondeu a isso no primeiro concílio em Jerusalém, quando disse que o propósito de Deus para esta época é tomar um povo para o seu nome. E é isso que Deus está fazendo hoje, está chamando as pessoas do mundo para o seu nome, independente se elas vêm do mundo islâmico, do mundo budista ou do mundo cristão, do mundo dos descrentes, são membros do corpo de Cristo. Que absurdo, pois foram chamadas por Deus. Ou seja, aqui ele não está falando que a pessoa precisou se arrepender, precisou sair da sua falsa religião para ser salva, mas que independente da religião, ela faz parte do corpo de Cristo. É absurdo. Elas podem nem conhecer o nome de Jesus, olha só, mas sabem em seus corações que precisam de algo que não têm, e voltam-se para a única luz que têm e acham que estão salvos. Acho que estão salvos. Que coisa absurda, que estarão conosco no céu. Então Schiller pergunta novamente: o que você está dizendo então é que é possível que Jesus Cristo venha aos corações dos homens, mesmo que eles estejam nas trevas e nunca tenham ouvido sobre a Bíblia? Esta é a interpretação correta daquilo que você está dizendo? Billy Graham responde: sim, acredito nisso. Sou mais tolerante com outros tipos de cristãos do que era antes. Meu contato com os católicos, luteranos e outros líderes, pessoas muito distanciadas de minha tradição batista do Sul, felizmente me ajudou a seguir a direção certa. 1978. Em 1999, Billy Graham declara minha responsabilidade a pregar o evangelho a qualquer um e deixar que eles escolham a sua própria igreja, seja ela católica ou protestante ou ortodoxa ou qualquer que seja. Então, é ridículo, não há nenhuma justificativa para essa sua atitude, para esse seu esforço ecumênico para unir as religiões. Esse então é o estudo de hoje, que nós vimos então sobre o antimachia, o falso profeta, o sistema religioso, que é a grande meretriz de Apocalipse 17. Nós vimos isso nos dias de hoje, porque como foi falado no início do estudo, o Apocalipse não é um livro cronológico. Então por isso que eu precisava deixar claro que antes de serem tocadas as trombetas, será revelado o antimachia e também o falso profeta. Então nós vamos tentar seguir os estudos da forma cronológica e para que possamos ter essa sequência e para que fique mais fácil a sua compreensão. Que Deus te abençoe, que o Eterno seja contigo e que Ele possa te dar entendimento e principalmente força para que você possa resistir a todos esses dias maus que virão pela frente. Para concluirmos então nosso estudo, vamos novamente ouvir mais um louvor que na verdade reflete o que está escrito no Salmo 46, versículos 2 e versículo 8. O Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza. Glória, pois, a Ele, sempre eternamente. Israel,
Aleluia. Aleluia. Glória seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde. E não esqueça, Ele é teu refúgio, Ele é tua fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. O fim vem, mas para aqueles que forem fiéis até o fim, a glória do Eterno será revelada. Que Ele te acompanhe e te guarde na tua entrada e na tua saída, e seja contigo em todo lugar por onde você andar. Em nome de Yeshua. Amém.